Queridos, o nosso tema é católicos voltem para casa. Repita. Católicos voltem para casa. O Salmo 125, versículo 1, 121, versículo 1 vai dizer assim: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesus vai dizer que haverá alegria no céu. Presta atenção nisso. Jesus nunca disse que houve alegria no céu quando um paralítico anda. Não houve alegria no céu quando Lázaro ressuscitou. Não houve alegria no céu quando um demônio saiu de uma pessoa. Não houve alegria no céu quando um leproso foi curado. Mas Jesus diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende e volta para casa. O céu está alegre porque você voltou para casa. Bem-vindo, meu irmão. E eu quero dizer para você que está me assistindo aqui, que está para quem está vendo em casa, pelo amor de Deus, se você se afastou da igreja, se você foi embora da igreja por causa de decepção com um pregador, com um padre, com um irmão de igreja, eu digo a você, volta para a igreja, porque aqui é o seu lugar. Se tem muitos Judas dentro da igreja, tem muitos santos, e você é chamado a ser santo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado, a igreja é o seu lugar, meu irmão. Amém, gente? Talvez você se afastou, e eu quero pregar isso também, que talvez você era uma pessoa de linha de frente de igreja, você caiu, você pecou, você errou, e você, assim como Adão e Eva, criou vergonha de Deus, e se afastou e se escondeu, talvez também você errou, falhou e se escondeu de Deus. Seja bem-vindo, assim como Deus foi atrás de Adão e Eva, Deus atraiu você até aqui hoje. Um erro na vida não é uma vida de erro, e a misericórdia é muito maior que a sua miséria. Aplauda esse Deus. A misericórdia é maior do que a nossa miséria. Aleluia. Quando o pai estava esperando o filho pródigo voltar, você vai lembrar disso, o menino foi para o chiqueiro, gastou toda a sua herança no chiqueiro, mas um dia ele se arrependeu e ele lembrou da casa do... E a palavra diz que quando ele voltou para casa, ao longe o pai o avistou. Sabe o que acontece? O pai estava esperando o filho voltar. Meu irmão, existe um pai que estava esperando você chegar aqui na casa da Gospa. Esse pai estava esperando você. Pode aplaudir esse pai, porque ele te ama. A outra coisa bonita, diz que o pai levantou, correu, abraçou e o beijou. Veja, o menino estava vindo do chiqueiro, mas o pai não mandou o menino tomar banho. Do jeito que o menino estava, o pai o abraçou. Do jeito que você está, do jeito que você chegou, Deus está abraçando você. O seu pecado, a sua sujeira não impede o pai de dar um abraço em você. Aplauda esse pai, o amor dele é maior do que tudo. Depois o pai colocou sandália nos pés do filho. Colocou o que, gente? Por que sandália? Porque naquela época só escravo andava com o pé no chão. Ao colocar a sandália, o pai estava dizendo: na minha casa você não é escravo, na minha casa você não é empregado, na minha casa sempre você será filho. Eu queria que você aprendesse isso. Na casa de Deus não tem lugar para escravo, na casa de Deus tem lugar para filho. O pai quer colocar uma sandália nos seus pés. A segunda coisa que o pai fez, ele colocou uma aliança no dedo do filho. Colocou o que, gente? Quando o filho foi embora, o filho devolvia a aliança para o pai. Ele havia perdido tudo, e o pai colocou uma nova aliança para dizer: meu filho, eu estou devolvendo tudo que o diabo roubou de você. O pai está colocando uma aliança no seu dedo hoje, para devolver a sua unção, a sua força. Tudo que você perdeu, ele quer devolver. Aleluia. E o pai deu para o filho uma roupa nova. Deu para ele o que, gente? O pai hoje quer trocar a sua veste de impureza por uma veste pura, a sua veste de pecado por uma veste de santidade. E eu estou declarando, está começando hoje o primeiro dia do resto da sua vida, em nome de Jesus. Aplauda esse pai, seja bem-vindo. Você sabe que a minha mãe é da Igreja Universal do Reino de Deus. E um dia a mamãe perguntou para mim assim: eu não entendo porque que você é católico. Eu falei: por que, mamãe?
Tudo que não presta é católico, cachaceiro é católico, pinguço é católico, maconheiro é católico, raparigueiro é católico, tudo que não presta é católico. Como é que vocês podem ser a igreja de Jesus? E eu falei, mamãe, aqui em casa é eu, Zedimil, Cedileia. Se alguém que virar raparigueiro, cachaceiro, pinguço, maconheiro, homossexual, só senta o pé na bunda e manda a gente embora? E ela falou, não. E eu falei, por que não? Ela disse, porque eu sou mãe e eu não posso jogar vocês fora, vocês são meu filho. Eu falei, pois é, a igreja católica só tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, porque filho não presta. Então eu queria te dizer, se você se sente um nada, eu não presto para nada, você presta para Jesus. Aqui na casa do Pai, os pior vira os melhor, os piores pecadores viram os maiores santos, em nome de Jesus. Aplauda, aqui é o seu lugar. Amém? Diga para o seu irmão, volta para casa, meu querido. A igreja é o seu lugar. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela e diga aleluia. Oh, que felicidade, hoje tem muita gente com a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, deixa eu falar o versículo para vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, o Padre me deu a missão de fazer vocês se apaixonar pela igreja hoje. É isso que o Espírito Santo quer. Capítulo 3, página 1518. 1 Timóteo, capítulo 3, finalzinho da Bíblia. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo. Está depois de 2 Tessalonicenses, antes de 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Você encontrou? Diga amém. Você vai ficar com a Bíblia aberta, porque hoje nós vamos ler muito a Bíblia e tirar suas dúvidas. Eu vou dar uma catequese sobre a fé. 1 Timóteo capítulo 3, quem encontrou diga aleluia. Aleluia. Versículo 15, 1 Timóteo 3, 15. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deves portar-te na casa de Deus. Aonde, gente? Na casa. Católicos, voltem para... que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. O que a igreja é, gente? Coluna e sustentáculo da verdade. Palavra do Senhor. Bíblia aberta, dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Olha aqui, o cara que eu mais amo na igreja católica ainda está vivo, Bento XVI. E Bento XVI tem uma frase que diz: a igreja existe para impedir o avanço do inferno sobre a face da terra. E ele dizia: o que é a igreja? A igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. Vamos repetir? A igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. Segundo, terceiro, em 1965, Bento XVI, ainda bispo, padre, deu uma entrevista numa rádio na Alemanha, e ele disse assim: a igreja do século 21 será um pequeno resto, mas um pequeno resto fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia: a igreja terminará do jeito que ela começou. Como que ela começou? Pequena, fiel, cheia do Espírito Santo e derramando sangue por Jesus. E ela terminará pequena, fiel, cheia do Espírito Santo e derramando sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz parte do pequeno resto fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Pode aplaudir você mesmo. Você é o pequeno resto. Vou repetir para você gravar. A igreja começou pequena, fiel, cheia do Espírito Santo e derramando sangue. E ela vai terminar pequena, fiel, cheia do Espírito Santo e derramando sangue por Jesus. Fala para o seu irmão aí: não abandone a sua casa por nada. Repita. Olha para mim aqui. Paulo está dizendo que a igreja do Deus vivo, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Ela é o que, gente? Olha aqui, eu queria que você aprendesse uma coisa. A igreja não é dona da verdade. A igreja é serva da verdade. E não foi a igreja que inventou a verdade. Foi a verdade que inventou a igreja.
tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no... Tudo que você desligar na terra será desligado no... A igreja não é uma invenção da terra para o céu, ela é uma invenção do céu para a terra. Aplauda essa igreja, foi Deus que criou ela. Outra coisa importante que eu preciso que você católico saiba, presta atenção. Eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia. Eu vou repetir, eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a Bíblia. Por quê? A igreja sobreviveu 4 séculos sem a Bíblia, de tradição, padre para padre, bispo para bispo, até o século 4. Só para vocês terem uma ideia, tinha 40 evangelhos. Quantos tem hoje? 4. Quem escolheu? O Papa Damaso de São Jerônimo. Com um detalhe, não está escrito nesses evangelhos aí que foi Mateus, Marcos, Lucas que escreveu, não está escrito. Quem falou que foi eles? A igreja. Se você negar a igreja, você nega os evangelhos. A Bíblia, como vocês têm, com 73 livros, como nós temos, ela foi montada no ano 393, no concílio de Cartago, pelo Papa Damaso de São Jerônimo. Em que ano, gente? 393. A Bíblia foi passada para capítulo, 1333 capítulo, no ano 1228, pelo cardeal Estevão Langton, na Escócia. E a Bíblia foi passada para versículo em 1502, 15 anos antes da Reforma Protestante, por Roberto Etienne e Santo Pagnino. Então, se nós temos a Bíblia na nossa mão, nós temos que agradecer à igreja una, santa, católica, apostólica. Aplauda essa igreja, ela montou a Bíblia para nós. Então eu vou repetir para você, eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico. Quando você... Aliás, antes de você entender melhor, você está em 1 Timóteo 3, anda 10 páginas para frente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, fazendo favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, página 1546. Vocês têm que entender isso aqui agora. Segunda Pedro, capítulo 1, página 1546. Encontraram? Diga aleluia, gente. Aleluia. Corre aí, porque o padre comeu 10 minutos do meu tempo, eu vou comer 10 minutos do tempo dele também, viu? Ele me xinga quando eu passo do horário, eu vou xingar ele que ele passou do horário. 2 Pedro, capítulo 1, e deixa eu contar uma fofoca para vocês. A melhor pregação que eu fiz aqui, batismo no fogo do Espírito Santo, caprichei, o fogo desceu, ele chegou no meu ouvido e falou assim: foi a primeira vez que você não passou do horário. Nunca me elogiou, misericórdia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, quem encontrou, diga aleluia. Diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Vamos repetir? 1, 2, 3. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação. Palavra do Senhor. Olha para mim. Quando você está doente do coração, você procura o quê? Um cardiologista? Quando você está com problema no dente, você procura o quê? Quando você está com problema nas veias das pernas, um angiologista? Porque você tem que procurar quem entende da área, sim ou não? Quando você tem dúvidas sobre a Bíblia, você não interpreta segundo sua cabeça, você procura quem entende, quem escreveu, quem estudou. A Bíblia tem que ser interpretada por quem escreveu ela, e quem interpreta a Bíblia não é a minha cabeça, quem interpreta a Bíblia para nós é a igreja. Se eu interpretar a Bíblia segundo a minha cabeça, eu vou abrir uma igreja para mim, que é o que está acontecendo infelizmente por aí. Mas nós católicos não, nós católicos não interpretamos, nós entendemos a palavra. Quem interpreta para nós é aí. Está ficando claro? Diga glória a Deus, gente. Outra coisa, a igreja é a cabeça, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. A igreja é o braço do Cristo estendido na história.
Quando a igreja batiza você, é Cristo que te batiza. Quando a igreja crisma você, é Cristo que te unge. Quando a igreja perdoa seu pecado, é Cristo que te perdoa. Quando a igreja te dá a Eucaristia, é Cristo que te alimenta. Quando a igreja casa você, é Cristo que te une. Quando a igreja te dá a unção dos enfermos, é Cristo que cura você. A igreja é o braço do Cristo na história da humanidade. Aplauda essa igreja, ela é maravilhosa. Aleluia! Com um detalhe: a igreja sempre teve pecadores no meio dela, sempre teve. Ela é santa, feita de homens pecar. Quem é pecador aí, diga glória a Deus. Nós somos filhos da igreja e nós somos pecadores. Vocês estão entendendo? Diga amém, gente. Amém, gente? Então fala comigo: o Pai mandou o Filho mandou a igreja, no poder do Espírito Santo. São Clemente de Alexandria, e o Catecismo 660 cita isso. Ele fala assim, ó: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, a intenção de Deus é a salvação dos homens, se chama igreja. Cristo nos salvou na cruz e enviou a igreja para continuar sua obra de salvação. Entendeu? Diga aleluia. São Cipriano de Cartago dizia assim: a igreja é a nova arca de Noé na história da humanidade, porque na Bíblia Jesus só subiu numa barca, a barca de Pedro. Qual barca Jesus subiu, gente? A barca de Pedro prefigura a igreja é a barca de Pedro, a igreja é a nova arca de Noé. A arca salvou o mundo do dilúvio, a igreja nos salva do dilúvio do pecado, pelas águas do santo batismo. E São Cipriano vai dizer: assim como ninguém se salvou fora da arca de Noé, ninguém se salvará fora da igreja de Cristo, porque toda a salvação vem de Cristo cabeça, e é exercida através do seu corpo, que é a igreja. Não há cabeça sem corpo, e não há corpo sem cabeça. Entendeu? Diga aleluia, gente. Quero vos contar 2 testemunhos para eu mudar de assunto, onde que eu quero chegar. Há um ex-pastor protestante, acho que eu já falei isso aqui, chamado Fernando Casanova. Cresceu pastor, fez não sei quantos cursos de teologia, papapá, e depois, devido a tanto estudar, ele descobriu que tinha uma igreja que era coluna e sustentáculo da... Porque eu te digo uma coisa: católico ignorante é futuro protestante, mas o protestante que procura a verdade, ele vai parar na igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Esse pastor decidiu, conheceu toda a verdade sobre a mariologia e a eclesiologia, e ele procurou um padre, infelizmente da teologia da libertação, e disse: padre, eu quero ser católico. E o padre chegou para ele e falou: Fernando, por que você quer ser católico? Ele disse: padre, eu descobri que Maria é minha mãe, descobri que Jesus está vivo na Eucaristia, descobri que suas mãos perdoam meu pecado, descobri que a igreja é a única igreja fundada por Jesus, descobri que os santos podem interceder por nós, eu quero ser católico. E o padre disse: não, Fernando, não precisa ser católico não, basta você ser um bom pastor e eu ser um bom padre. Nós adoramos o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Depois do concílio, ninguém quer conversão de ninguém. Eu ensino você a ser um bom pastor, e vocês me ensinam a ser um bom padre, e nós vamos morar no céu. Olha, Fernando, se você virar católico, sua esposa fica magoada, seus 4 filhos ficam magoados, sua igreja fica magoada. Não precisa ser católico. Gente, esse povo é um estrago na igreja. Quando ele terminou de falar, aquele pastor olhou para ele e falou: padre, muito obrigado, o senhor acabou de me convencer de ser católico. Ele regalou o olho e disse: eu não entendi. Ele falou: padre, se essa igreja está em pé há mais de 2000 anos, com um homem igual o senhor, eu quero entrar nela. Ela é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir. Viva a igreja de Cristo. Há um outro historiador protestante, Louis Blanc La Pastore, o maior historiador da história do protestantismo. Ele desafiou o Papa Leão XIII a abrir os arquivos secretos do Vaticano, porque ele queria escrever um livro para desmascarar a história dos papas na igreja. E o Papa falou com ele: bem-vindo ao Vaticano. Ele passou mais de 10 anos no Vaticano escrevendo um livro, cacetando todos os papas sem vergonha que houve na história da igreja. Quando ele acabou de escrever o livro, ele mesmo foi ler o livro dele. Semana seguinte ele procurou o Papa Leão XIII e falou com o Papa: faz o que para ser católico? E o Papa disse: eu não te entendi, você entrou aqui dizendo que ia destruir a gente, que odiava a gente, agora você quer ser católico? E ele disse: santidade, quando eu li o livro que eu escrevi, eu falei: meu Deus, se essa igreja está em pé há mais de 1900 anos, com um Papa desse jeito, ela não é igreja de homem, ela é a igreja de Cristo, e eu quero pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda essa igreja, gente.
Ei, diga para o seu irmão: volta para casa, meu querido. Fala para ele: a igreja é o seu lugar. Olha para mim, a maior fake news que você pode ouvir na vida, sabe qual é? Eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Jesus. Jacu. Por que que isso é uma fake news? Quem faz parte do exército de Cristo, diga aleluia. Você não consegue lutar para um exército sem se apresentar no quartel. A igreja é o quartel do qual você é soldado, tem que se apresentar para batalhar pelo exército de Cristo. Aplauda essa verdade. Isso não existe, gente. Nesses minutinhos que me faltam, eu escolhi para tirar as dúvidas de vocês. Posso, sim ou não? Então vamos lá. Primeira dúvida: por que padre não casa? Se padre casasse, não tinha esse tanto de padre pedófilo. Não é assim? É engraçado, né? 99% dos casos de pedofilia com gente que é casada. Se fosse casamento e resolvesse pedofilia, não tinha pedófilo casado. É preciso vocês a entender que não é o padre que vira pedófilo, é o pedófilo que vira padre, que vai esconder debaixo da batina, dentro desse seminário por aí, que é só Jesus na causa. Mas vamos lá, aonde está na Bíblia, cabeção, que padre não pode casar? Mateus 19, pega para mim aí. Vamos dar uma aulinha de Bíblia para vocês. Espera aí que eu falo a página. Mateus 19, página 1307. Corre, senão o padre Oscar xinga eu. Mateus 19. Encontrou, diga aleluia. Quem achou, diz amém. Página 1307 da Bíblia da Ave Maria. Primeiro livro do Novo Testamento. Está antes de Marcos, depois de Malaquias. Mateus 19, versículo 12. Mateus 19, 12. Leia comigo aí. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino do céu. Quem puder compreender, compreenda. Como você não compreendeu, eu vou explicar. Olha para mim. O que era eunuco? Eunuco era o homem que não podia ter vida sexual, que não tinha vida conjugal. Jesus está dizendo que há eunuco que assim são desde o ventre da mãe. Pessoas que já nasceram com algum tipo de deficiência, que desde o ventre da mãe não pode ter vida conjugal. Amém? Ele diz: há eunucos que assim se fizeram pelas mãos dos homens. O que é isso? Havia homens naquela época que trabalhavam no palácio do rei para cuidar da rainha e da princesa, e eles aceitavam se castrar, porque o rei tinha medo de pegar a rainha e a princesa, e eles moravam no palácio e eram feitos eunuco pela mão dos homens. E Jesus diz: e há eunucos que a si mesmos se fizeram por amor ao reino do céu. Quem são? Os sacerdotes. Renunciaram à vida sexual por amor ao reino dos céus. Aplauda a sua igreja, se você entendeu. Quem nunca tinha ouvido essa explicação, levanta as duas mãos. Ai, graças a Deus. É bom lembrar para vocês que Paulo foi o primeiro celibatário. Ele dizia: quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. 1 Coríntios 7, versículo 8. Eu queria que todos os homens fossem solteiros igual eu, mas se não aguenta a continência, é melhor casar do que abrasar. Outra coisa, rapidinho aqui: padre não casa por 3 razões. É palavra grega, mas eu vou explicar: eclesiológica, cristológica e escatológica. O que é cristológica? Cristo não casou, e o padre age in persona Christi, na pessoa do Cristo. Ele é o próprio Cristo quando está no altar, e ele é imitador ao extremo de Cristo. Segunda razão, eclesiológica. Ele renunciou ter uma mulher como esposa, para ter a igreja inteira de Cristo de maneira espiritual como sua esposa. Ele renunciou ser pai de família para ser pai de uma multidão. Olha, Padre Oscar renunciou ser pai de família para ser pai de uma multidão que está aqui na minha frente, em nome de Jesus. Gente, isso que é bonito. E a terceira razão que o padre não casa é uma razão escatológica,
porque no céu ninguém vai se casar, e o padre já vive na terra o que nós vamos viver no... Ou seja, a palavra celibato é caelium libare, saborear o céu na terra. E se você quiser acrescentar uma quarta razão, o padre não casa para não ter sogra. Pode aplaudir, você não entendeu? Ficou claro? Diga aleluia. Segunda pergunta, cabeção, aonde é que está na Bíblia que eu posso rezar repetindo palavra? Porque Jesus diz: quando orardes, não multipliqueis as vossas palavras e não repetireis palavras como faz os pagãos. Então para que rezar o texto, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria? Eu não tolero um trem daquele. Onde é que está na Bíblia que a gente pode rezar repetindo palavra? Quer saber, sim ou não? Sai do Evangelho de Mateus, anda 3 páginas. Evangelho de Marcos, capítulo 14, fazendo favor. Marcos, capítulo 14. Você encontrou? Diga glória a Deus. Marcos, capítulo 14. Amém, gente? Pode falar o versículo? Marcos 14, versículo 39. Marcos 14, 39. Leia comigo em voz alta. 1, 2, 3. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Só você, 1, 2, 3. Afastou-se outra vez e orou, dizendo... Jesus foi o primeiro a fazer uma oração repetindo as mesmas palavras. Quem está com o texto aí, diga amém. Olha para mim. O seu texto começa com uma cruz. Por que com uma cruz? Porque foi na cruz que Jesus nos salvou. Olha para cá. A cruz tem o pau horizontal e o pau vertical. Para cima é amar a Deus sobre todas as coisas, para o lado ao próximo como a ti mesmo. Jesus quis cumprir na cruz os 2 maiores mandamentos da lei. Para cima é o que, gente? Para o lado é o que, gente? A cruz tem o pau maior para baixo, o menor para cima, para te lembrar que só na terra teremos cruz, no céu não haverá. Mas ela tem um pau menor para cima, para te recordar que a cruz é o caminho para o céu. Ninguém vai para o céu sem passar pela cruz. Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. O texto começa com a cruz, para você professar sua fé. Você crê no Pai, você crê no Filho, crê no Espírito Santo. Entenderam? Aqui tem um Pai Nosso solitário. Por que um Pai Nosso sozinho? Porque nós somos uma religião monoteísta. Nós acreditamos em um único Deus, Pai Todo-Poderoso. Porém esse Deus é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito. O texto tem 5 mistérios para te recordar as 5 chagas gloriosas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pelas suas chagas nós fomos curados. E cada mistério tem 10 Ave Maria para te recordar os 10 mandamentos da lei de Deus. E cada Ave Maria você pede a Nossa Senhora a graça de obedecer um dos mandamentos da lei de Deus. Aplauda se você entendeu o recado, pelo amor de Deus. Ficou claro isso aí? Diga amém. Terceira coisa, cabeção, mas a Bíblia proíbe fazer imagem, Êxodo 20, prostrar diante das imagens. Por que vocês católicos fazem imagem e prostram diante delas? Vocês são idólatras, já ouviram isso ou não? Por favor, olha para mim. O mesmo Deus que proíbe fazer imagem, também manda fazer imagem. Você tem que saber que tipo de imagem Deus proibiu de fazer. Uma imagem que Deus proibiu se chama eidolorum ou ídolo, é a imagem de um falso Deus. A imagem que Deus manda fazer se chama ícone. Qual é a diferença? Ídolo ocupa o lugar de Deus, ícone me aponta para Deus. O que o ícone faz, gente? Me aponta para Deus. Mas eu vou te mostrar que Deus mandou fazer imagem, que Deus fez cura pelas imagens. Vou te mandar alguém prostrado diante das imagens. Vamos lá? Abra sua Bíblia no segundo livro do Exodó na Bahia. Êxodo, capítulo 25, fazendo favor. Êxodo, capítulo 25. Segundo livro da Bíblia, está depois do Gênesis. Corre que meu horário está voando e o padre vai me xingar. Êxodo, capítulo 25. Você encontrou? Diga amém. Amém? Página 126 da Bíblia da Ave Maria. Êxodo 25. Vocês encontraram? Diga aleluia. No versículo 10,
Deus manda Moisés fazer uma arca de madeira, amém? Agora leia comigo o versículo 18, Êxodo 25, 18. Farás 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades da tampa, um de um lado e um do... Lá no versículo 22 diz assim: ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, no meio dos querubins, que darei minhas ordens aos israelitas. Palavra do Senhor. Olha para mim, Deus mandou Moisés fazer 2 imagens e colocar em cima da arca, amém, gente? Aquela imagem ocupava o lugar de Deus ou apontava para Deus? O poder estava na imagem ou o poder estava em Deus? Ela era um ícone ou era um ídolo? Então pode aplaudir a igreja católica, você entendeu? Depois, Deus pode fazer cura por meio das imagens. Sai do livro do Êxodo, capítulo 25, e abra a sua Bíblia em Números 21, passa Levítico e vai para o livro dos Números, fazendo favor. Página 198, Números 21, você está em Êxodo, vai para Levítico, de Levítico é Números. Números 21, encontrou? Diga aleluia, gente. Rápido, rápido, antes que o padre me xinga. Números 21, glória a Deus. Quem achou aí, diga amém. Versículo 8 e versículo 9. Números 21, 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e mete sobre um poste. Se alguém for mordido olhando para ela, será salvo. Isso me Ave Maria. Na outra aí será curado. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze, colocou sobre uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para ela, conservava a vida. Palavra do Senhor. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Era uma imagem? Sim ou não? O povo olhava para a imagem e era curado. Mas quem curava era a imagem ou era Deus? A imagem ocupava o lugar de Deus ou apontava para Deus? O poder estava na imagem ou estava em Deus? Ela era um ídolo ou era um ícone? Se eu faço uma oração diante da imagem da Virgem Maria e eu recebo uma cura, foi a imagem que me curou ou foi Deus que me curou? O poder está na imagem ou o poder está em Deus? Ela é um ídolo ou ela é um ícone? Então pode aplaudir a igreja católica, você entendeu? Tá bom, cabeça. Mas aonde que está na Bíblia que alguém fez oração de joelho diante de uma imagem? Eu vou te mostrar na Bíblia. Olha para mim, Deus mandou Moisés fazer uma arca. Vamos supor que esse altar aqui é a arca, e ele mandou colocar 2 querubins. Ô, Michela, essa imagem é muito pesada? Não? Então deixa eu fazer estripulia aqui. O padre não vai gostar, mas eu vou fazer assim mesmo. Então tá. Essa imagem aqui é o querubim. Tinha 2 querubins em cima da arca. Vocês estão no livro dos Números. Passa Deuteronômio, Josué. Vai para o livro de Josué, capítulo 7, fazendo favor. Josué, capítulo 7. Corre, gente. Josué, capítulo 7. Você está em Número, Deuteronômio é o próximo livro, Josué é o próximo livro. Está antes de Juízes, depois do Deuteronômio. Eu vou falar a página da Bíblia para vocês ficarem mais fácil. Josué 258. Josué capítulo 7. Quem encontrou, diga aleluia. Aleluia. Posso falar o versículo? Sim ou não? Josué capítulo 7, versículo 6. Diz assim: Josué rasgou as suas vestes e prostrou com a face por terra diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciões de Israel. Olha para mim, eu sou Josué. Aqui está a arca do Senhor. O que tem em cima dela? 2 imagens. Ele rasgou as vestes e se prostrou com o rosto por terra diante das imagens. Ele adorou as imagens? Não. Prostrar para adorar é a Deus. Diante de uma pessoa ou diante de uma imagem, você não prostra para adorar, você prostra para reverência. Pode aplaudir, você entendeu? Está na sua palavra. Ficou claro? Diga aleluia, gente. Outra coisa, Eudes, por que a igreja católica guarda relíquia de santo? Por acaso osso de santo faz milagre, cabelo de santo faz milagre, se expulsa cabelo? Aonde é que está na Bíblia? Que tem que estar onde, gente? Que isso é correto. Nós vamos mostrar onde?
cabeção é terrível. Sai de Josué e abre a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 13, página 412. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 13, página 412. Quero fazer só uma pergunta. Quem nunca tinha ouvido essa explicação, levanta as duas mãos para mim. Volta para casa, meu filho. Está entendendo? Diga amém, gente. Segundo Reis, capítulo 13. Quem encontrou, diga aleluia. 13, versículo 20. Capítulo 13, versículo 20. Amém? Diz assim: Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Leia o 21 em voz alta. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Olha para mim. Os ossos de Eliseu, Deus utilizou os ossos dele para ressuscitar um homem. Eu conheço um caso de um padre exorcista que estava rezando por um menino que tinha feito pacto com Satanás, que ele era bandido, ele matava as pessoas e comia os órgãos da pessoa cozido. Tinha uma legião de demônios nele, ele ficou mais de um ano recebendo exorcismo, o demônio não saía. O padre pegou uma relíquia do sangue de Padre Pio, colocou em cima do menino, o demônio deu um berro e o menino saiu. E aquele menino não era batizado, porque ele era de uma família que o pai e a mãe eram chefe de tráfico. Quando ele voltou, o padre disse: filho, o que aconteceu? Ele falou: padre, quando o senhor colocou um trem em cima de mim, me apareceu um velhinho barbudo, que disse que chamava Pio. E aquele velhinho me disse assim: olha meu filho, Jesus, o seu Senhor, me mandou aqui para mandar o demônio fora de você. Quando aquele velho abriu a mão, padre, tinha uns buracos na mão dele, parecendo as chagas de Cristo. Saíam as luzes daquele buraco, entrou em mim, e aquele tanto de sombra negra saiu de mim, e o demônio foi embora, para a glória de Deus. Esse negócio das relíquias é tão sério que Atos 19, do 7 ao 10, diz que os lenços de Paulo curavam os doentes e expulsavam os demônios. Aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus, ela foi curada. Êxodo capítulo 2, quando o povo muda do Egito, eles trazem os ossos de José. O manto de Elias abre o mar vermelho, o rio Jordão, perdão. Deus tem poder de usar as relíquias para fazer milagre, entendeu? Diga glória a Deus. Penúltima pergunta, porque falta 5 minutos, ele roubou 10 minutos do meu tempo. Oh glória, estou de olho, viu? Eudes, para que tem mais na igreja? A gente não adora Deus em espírito e em verdade? Imagem ajuda em quê? Você já ouviu essa pergunta, sim ou não? Por favor, você está em 2 Reis, abre em 2 Crônicas, passa 1 Reis, aí vai para 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 3, deixa eu te falar a página que fica mais fácil para você. 2 Crônicas capítulo 3, página 458. 2 Crônicas capítulo 3, você encontrou? Diga amém. Amém, gente? 2 Crônicas capítulo 3, página 458. Achou? Diga aleluia. No versículo 1 diz assim: Salomão começou a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Templo do Senhor para nós é o que, gente? Igreja. É o que, gente? Agora leia o versículo 7. O rei revestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e porta. Nas paredes mandou esculpir querubins. Mandou esculpir o que, gente? Tinha imagem de anjo nas paredes do templo. Agora olha para mim. O templo de Israel tinha 3 repartições: pátio, santuário e santo do santo. Repita: pátio, santuário. O santo do santo, ou santíssimo, era o lugar que o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício, e entrava com a corda amarrada no pé. E quando ele entrava lá, chuta, se ele entrasse em pecado, caía fogo, ele morria, o povo não podia entrar, trazia com a corda. Como é que chamava esse lugar? Santo dos... Versículo 8, 2 Crônicas 3:8, está escrito o quê? Salomão empreendeu a construção da sala do santo dos... Agora leia o versículo 10 em voz alta, 1, 2, 3.
para o interior do Santo dos Santos, o rei mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. Se fosse pecado ter imagem na igreja, o que Deus mandou Salomão colocar 2 imagens no santo do templo de Israel? Aplauda a igreja católica. É por isso que nós usamos as imagens. Ei, o Papa Gregório Magno dizia que as imagens é a Bíblia daqueles que não sabem ler. O que é as imagens, gente? A Bíblia daqueles que não sabem ler. E a última pergunta, cabeção, onde é que está na Bíblia que santo pode rezar por a gente? Porque a palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Repete: o único mediador entre Deus e os homens é? Tão certo, Jesus é o único mediador de salvação, mas mediador de prece eu posso e você pode, e a igreja do céu também pode. Amém? Se eu posso rezar por você, quem está no céu pode muito mais, que está mais íntimo de Jesus e mais perto de Jesus. Mas nós vamos mostrar onde? Na Bíblia. Então, para encerrar, abra sua Bíblia no último livro, Apocalipse capítulo 8. Senão eu recebo um puxão de orelha e nunca mais me chama para pregar na gospel. Apocalipse capítulo 8, fazendo favor. Apocalipse capítulo 8. Encontraram? Diga aleluia, gente. Aleluia. Apocalipse capítulo 8. Vocês encontraram? Diga amém. Amém. Versículo 3 e versículo 4. Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que oferecesse com as orações de todos os no altar de ouro que está diante do trono. Leia o 4 em voz alta, 1, 2, 3. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Dá uma salva de palmas à palavra. Vou repetir: Jesus é o único mediador de salvação. Nós somos mediador de prece aqui, e os anjos no céu também são. O que eu tenho na minha mão? A minha identidade. Olha para mim para eu encerrar. Essa identidade aqui, para provar que sou eu, tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. Repita: nome, número, foto e assinatura. Se tiver, sou eu. A igreja de Cristo não tem nome. Ele disse a Pedro: a minha igreja. Mas a igreja de Cristo tem identidade. Ela é una, santa, católica e apostólica. Presta atenção. Ela é una, porque Jesus disse a minha igreja. Efésios 4, 5. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só liturgia que está contida na minha igreja. Ela é santa. Efésios 5, 25. Porque o fundador dela é santo. Os filhos é pecador, mas ela é santa porque o fundador é santo. E o pecado dos filhos não mancha a santidade da mãe. Ela é católica. Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas até nos confins do mundo. Católico quer dizer salvação para todos, universal. Aquela outra aí é do Paraguai, a nossa é original. E ela é apostólica, que nós recebemos a fé dos apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Aplauda a sua igreja em nome de Jesus. Aleluia.